Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estamos falando sobre decisões que determinam o nosso destino. A decisão que cabe aqui é ser um sacerdote digno. Na verdade, nós não decidimos sermos sacerdotes. Nós decidimos sermos cristãos. Mas quando você se tornou cristão, nós descobrimos que nós éramos sacerdotes. Diferente da cultura que fomos criados, de que sacerdotes eram aqueles homens especiais, né, que eram consagrados e estavam na frente, e as outras pessoas eram pessoas normais, se é que se pode dizer. Mas no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. E não foi porque decidimos por vocação, foi porque o Senhor assim o quis. Uma vez parte do reino, o Senhor faz de todos os habitantes, todos os nascidos novamente, sacerdotes dele, para servir a ele. Então não é uma decisão ser um sacerdote. Agora, ser um sacerdote digno, isso sim é uma questão de decisão, que é fundamental para a nossa vida cristã. Esse texto de Pedro, ele fala algo sobre o sacerdócio. Inclusive, o apóstolo aqui, ele está dando vários atributos. Ele está dizendo, na verdade, quem nós somos de fato. O contexto do livro de Pedro, se a gente observar bem, ele tem muita ligação com a questão do sofrimento. Foram escritos para irmãos dispersos nas regiões da Ásia Menor, que estavam passando por muita tribulação. E quando estamos atribulados, nada melhor do que nós nunca esquecermos quem realmente nós somos. Isso até ajuda a enfrentar as barreiras e as dificuldades. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com Davi, lembra? Quando ele estava naquela situação, ainda jovem, diante de Golias. Enquanto todo mundo pensava na batalha, ele se lembrou quem eles eram. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E ele é um gentil. Então Davi usou esse princípio. Ele se lembrou da identidade deles. Se nós somos servos de Deus, não podemos estar mediante essa situação. E pela fé ele conseguiu aquela vitória. Eu acredito que o apóstolo Pedro, enviando essa mensagem para esses irmãos atribulados, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo, veja quem vocês são. E acreditem que, vendo realmente a natureza, de onde vocês vieram, de quem vocês fazem parte, vocês vão descobrir que vocês são muito maiores do que tudo isso que está acontecendo e o que está por vir. Nada pior no sofrimento do que você perder a sua identidade. Para tomar decisões seguras, precisamos saber, e para saber para onde vamos, temos que saber quem somos. Como é que você vai decidir o que você vai fazer, para onde você vai, se você praticamente esquece quem você é? E o que o apóstolo diz aqui então? Quem somos nós? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebam a grandeza da nossa identidade em Cristo Jesus. E ele vai dizer o propósito. Para que então toda essa eleição? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser sacerdote digno, eu acredito que significa estar revestido exatamente dessa identidade. Eu quero abordar cada aspecto que o apóstolo menciona aqui, que tem a ver com o nosso serviço sagrado a Deus como sacerdotes. Lembrando que sacerdote é trabalhar com coisas sagradas. Quando alguém vai se formar para médico,
Uma coisa que é dita é, olha, a sua profissão é uma profissão muito, muito séria, de muita responsabilidade. Você vai trabalhar com pessoas. Pessoas podem viver ou morrer diante do seu trabalho. O que diz então para pessoas que são chamadas para trabalhar com as coisas sagradas de Deus? A nossa responsabilidade então é muito superior. E infelizmente, irmão, muitas vezes o que tem acontecido é muita negligência disso. Homens fazendo o serviço de Deus como se faz qualquer coisa. Somos raça eleita. Vamos pensar aqui no contexto judaico. Os judeus já nasceram nesse contexto de raça eleita. Eles se consideravam uma raça eleita. Uma vez cristão, eles foram incorporados mais dessa identidade. Os gentios, nem tanto. Eles não eram uma raça eleita. E certamente eles, agora fazendo parte da igreja, talvez muitas vezes eles se sentiam como aqueles hóspedes recém-chegados que ainda não têm direito a tudo. Mas ele disse aqui, para todos. E acredito que isso tem uma grande aplicação para os gentios. Teve uma grande aplicação para os gentios nessa época e tem para nós hoje. Nós somos uma raça eleita por Deus. Existe um processo de eleição. Não que nós tenhamos sido escolhidos por Deus. Não é exatamente isso. Mas que nós, ao decidirmos seguirmos a Jesus, passamos a fazer parte de um grupo seleto, de um grupo escolhido. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes vamos imaginar a questão de pessoas que são eleitas hoje. Por exemplo, vamos falar dos políticos. Não vou falar mal, mas vamos falar dos políticos. Eles são eleitos pelo povo, certo? Eles são eleitos pelo povo para trabalhar para o bem da sociedade. Mas quantas vezes se fala mal deles, né? Porque eles são eleitos e eles não cumprem aquilo que devem fazer. Quantas vezes até cristãos pecam, né? Como até o próprio Pedro ensina, pecam com isso e difamam autoridades. Homens que estão, às vezes, desviando verbas, homens que não estão sendo íntegros com o seu trabalho. Nos esquecemos, talvez, que nós também somos eleitos. Não pelo povo, não por uma votação, mas pelo Pai Celestial que criou todas as coisas. Nós também somos eleitos. E temos a responsabilidade de, ao invés de talvez olharmos mais para fora, olharmos para nós e entendermos que nós também temos um compromisso com essa eleição. Não para continuarmos eleitos, mas por conta daquele que morreu por nós. Então, sendo sacerdote, como uma raça eleita, o nosso trabalho, ele tem muito mais valor quando entendemos que nós fazemos parte dos chamados de Deus que tem um destino já traçado. E o destino é os céus. Sacerdócio real, ou seja, nós somos sacerdotes especialmente chamados para servirmos a um rei. Não é um rei qualquer, não é o rei da Suécia, não é o rei da Espanha, mas é o rei do universo. Você não acha que o nosso trabalho como sacerdotes tem que ser a melhor qualidade? Não acha que a nossa postura diante desse Deus tem que ter a maior reverência? Quantas vezes pessoas fazem serviços sagrados, que eu chamo de serviços sagrados, coisas para Deus, ou no púlpito, ou em qualquer âmbito da vida cristã, de uma maneira tão relaxada, de uma maneira tão banal, como se a coisa fosse uma coisa que pudesse ser feita de qualquer maneira. O apóstolo está levantando aqui a riqueza do nosso chamamento. Sacerdócio real, ele está dizendo que nós somos aqueles sacerdotes que na época do Antigo Testamento eram os únicos, diante de toda aquela comunidade de Israel, eles eram os únicos que tinham o direito de entrar naquela área que eu acho que tantos judeus sonhavam entrar, no tabernáculo, de ministrar os sacrifícios, de manusear aquelas coisas sagradas. Hoje nós somos essas pessoas. Portanto, amado, pense como você vem servindo, como você vem agindo, como você vem trabalhando as coisas de Deus. Lembra de Hófni e Finéias, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Eram sacerdotes chamados por Deus, mas estavam fazendo a maior bagunça.
e veio a mensagem por meio do profeta Samuel, e grande foi a ruína daqueles homens. Ou então o que dizer de Nadab e Abiú, sacerdotes também, que trataram as coisas de Deus como qualquer coisa e profanaram o santuário do Senhor. Nós agora somos sacerdotes e temos a oportunidade de oferecermos para Deus o que você tem de melhor. Não se contente em dar para o Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer área da vida cristã. Não se contente em dar qualquer coisa onde você pode fazer muito mais. E eu acredito, nós sabemos que nós podemos. Nação santa. Quando ele fala nação santa, ele está dizendo que nós, como sacerdotes, nós formamos uma nação. É uma nação que ela não está limitada por espaço geográfico. Mas nós somos uma nação, somos a nação da Nova Israel, que habita no mundo inteiro. E é uma nação santa. Você não acha que nós, como sacerdotes, devemos também ter um procedimento santo? Sabe? A questão de santidade hoje vem sendo vista como um grande desafio em vista do mundo que nós vivemos atual. A imoralidade, a pornografia, ela tem causado grandes danos no reino de Deus. E eu quero fazer aqui uma menção específica nessa parte de santidade, a pornografia pela internet. São muitos homens santos da Igreja de Cristo que estão atolados nesse mal. E isso não tem sido, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que isso não tem sido trabalhado com tanta ênfase quanto merece. Existem homens que estão perdidos diante de um computador. E o resultado tem sido desastroso. E eu acredito que grande parte não quer isso. Porque nós não podemos conciliar essas coisas com a santidade do nosso serviço sagrado como sacerdotes. Mas isso tem acontecido, muitas vezes debaixo dos nossos olhos. Eu tenho tido experiência com irmãos que eles não confessaram, porque isso é uma coisa difícil de se confessar. Mas o fato é que eles foram descobertos. E essas pessoas precisam de ajuda. Porque a nossa santidade, é muito fácil eu ser santo. É muito fácil a gente ser santo aqui. É muito fácil a gente ser santo na igreja. É muito fácil você ser santo na rua. Isso é muito fácil. Mas vamos ver a nossa santidade na nossa particularidade. Nossa santidade, quando está você sozinho. Já existe até um trabalho na internet para ajudar essas pessoas. Existe um site de uma igreja que ela foi colocada na internet só com um propósito: ajudar pessoas sinceras, fiéis, que querem seguir a Jesus fielmente, mas estão completamente amarradas nesse pecado. Eles têm até um programa que ajuda essas pessoas. Não é um programa que bloqueia sites, entenda isso, porque isso é muito complicado e não tem funcionado com muita eficiência. Mas é um programa dedo duro. É um programa que, uma vez instalado, ele registra e-mails de outras pessoas, que não é você, e essas pessoas recebem quinzenalmente a lista de sites que estão sendo abertos naquela máquina, naquele computador. E muitas pessoas têm sido beneficiadas com esse trabalho. Então, eu acho que a santidade de homens de Deus hoje, nessa área, não parece, mas tem atingido grandes proporções. Não aparece de maneira nenhuma, porque é uma coisa que não é vista aos olhos, não se anda falando disso por aí. Nação santa. Se nós fazemos parte de uma nação santa, nós temos que ser santos. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem sadia, uma linguagem santa. A nossa vestimenta tem que ser uma vestimenta santa. O nosso procedimento com a família, com os amigos, com os irmãos, tem que ser santo. Se você usa um carro, tem que ser um uso santo. Se você usa internet, tem que ser um uso santo. Se você come, tem que ser santo.
Quando ele fala nação santa, ele está realmente mostrando que nós não somos somente brasileiros. Nós não somos simplesmente de uma nação da América do Sul. Nós somos da nação do Senhor Jesus. É Ele que é o nosso verdadeiro representante. É Ele que é o nosso presidente. E é a Ele que nós vamos prestar contas. É a Ele que nós queremos nos apresentar no dia do juízo, íntegros, como o apóstolo Pedro fala aqui na sua carta. Íntegros, irrepreensíveis. Irmãos, tem muitas pessoas que estão mergulhadas em pecado. Vamos abrir os olhos e ajudar essas pessoas, para que não venhamos a despertar quando a queda já tem, muitas vezes, acontecido. Em seguida ele vai dizer: povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de alguém. Nós temos costume de ter propriedades e trabalhar com as nossas propriedades. É muito fácil esquecer que nós também somos propriedade de algo maior. Nós somos propriedade de Cristo. Uma vez sendo propriedade de Cristo, nós temos muito que nos esforçar para sermos submissos àquele que tem a nossa vida em suas mãos. Eu entendo que quando o apóstolo Pedro está usando todas essas qualificações para esses irmãos que estão passando por tantos problemas, por tantas perseguições, ele está dizendo: olha, vocês fazem parte de algo tão grandioso que, ainda que vocês sejam abalados, vocês têm a capacidade de perseverar até o fim inteiros, sem nenhum prejuízo. Podem ter prejuízos financeiros, podem ter prejuízos de sangue, mas nós fomos criados para apresentarmos ao nosso Senhor o nosso espírito íntegro, irrepreensível, até o último dia. E o propósito de tudo isso, para quê é? Para dizermos, nós somos parte de Deus, nós somos eleitos de Deus. Será que é para nós nos orgulharmos? Ele diz aqui, para proclamar as virtudes de Deus. Como é que eu vou proclamar as virtudes de Deus se eu não estou agindo com santidade? Como é que eu vou proclamar as virtudes de Deus se eu não compreendo de quem eu faço parte? Como eu vou proclamar as virtudes de Deus se eu não entendo que eu faço parte de uma raça eleita? Se eu não compreendo que eu sou um sacerdote com uma missão especial? Porque a verdade é que muitas vezes nós não nos sentimos assim. Eu sinto que nós somos criados numa tradição religiosa de vermos sacerdotes designados, e eu até acho que é possível que existem pessoas na igreja que acham que os sacerdotes são os pregadores. Sabia? Quem são os sacerdotes? O sacerdócio aqui, sacerdócio real. Poxa, o irmão é um sacerdote, né? O irmão que prega, o irmão que faz a ceia. Esses são os sacerdotes. Na verdade, todos nós somos. Quer você seja pregador ou não. Aquilo que você faz para Deus tem o mesmo valor. Tem a mesma importância daquele serviço sagrado que aqueles homens faziam no tabernáculo, no Antigo Testamento. E eu quero encerrar contando a história de um homem que ele decidiu ser um sacerdote digno. Ele tomou a decisão de mudar o procedimento dele. Essa decisão não foi tomada assim, de repente, mas na verdade foi tomada quando o chão onde ele pisava veio abaixo. Não foi nem um terremoto de natureza física, mas foi um abalo de natureza espiritual, quando um grande pregador de uma conhecida igreja, ele foi para uma reunião como de costume, uma reunião com o presbitério, e ao chegar lá e participar de uma reunião comum, normal, ele se viu interrogado sobre algumas coisas que ele fazia quando ele estava ausente. Ele estranhou o motivo daquelas perguntas, mas não demorou muito para que ele descobrisse que tudo já havia sido descoberto. Ele percebeu que tudo já havia sido descoberto. Ele era um homem fiel, um grande pregador, um homem de família, casado com filhos, pregava numa grande congregação, mas ele tinha uma vida oculta. Ele tinha uma vida paralela. E diante desses homens tinha sido descoberto. Ele foi chamado a atenção e ele chora. Ele chorou bastante naquele momento e ele se mostrou arrependido
E ele reconheceu que realmente ele estava completamente perdido. Aqueles homens decidiram então ajudá-lo. Se você está arrependido, você vai fazer as coisas que deve fazer. O primeiro passo foi ir até com ele em casa, para ele conversar com a sua esposa. Eles levaram ele lá e chamaram ela. Ela estranhou aquilo e foi até o carro, pediram para ela entrar. Ela, quando olhou para ele, sentiu que ele estava diferente. Parecia que havia chorado, não estava entendendo o que estava acontecendo. E diante da esposa, aquele homem confessou que realmente ele era um adúltero, que ele era uma grande farsa, que ele já tinha traído ela muitas vezes, e se mostrou arrependido, e ele desesperadamente pediu uma chance para salvar a família. O que é que a mulher faz numa hora dessa? Eu sei que muitas jamais perdoariam. Bom, aquela mulher, ela decidiu naquele momento, ela resolveu tomar uma decisão. Bom, ela tinha que tomar uma decisão naquele momento, e muito importante. Estava em jogo a sua família, estava em jogo a fé de um homem que era o seu esposo. Ela decidiu apostar, ela decidiu acreditar, e ela decidiu apoiá-lo, acreditando que aquele arrependimento dele fosse verdade. Mediante isso, viria então a segunda e mais dolorosa parte, a confissão diante de toda a igreja. No domingo seguinte, se pediu que todos comparecessem sem falta, que um importante comunicado seria dado. Nesse domingo a igreja realmente estava cheia. As pessoas estranharam que o pregador, de costume, naquele dia ele não foi pregar, que ele pregava todo domingo. Ele estava sentado com a família na frente. Mas, bom, talvez alguém foi convidado para dar a mensagem. No final, ele foi chamado para, diante da família, diante de toda a congregação, fazer a sua confissão. A igreja estava lotada e as pessoas, os irmãos, quando ele começou a falar, as pessoas pareciam não acreditar no que estavam ouvindo. Ninguém imaginava que aquele homem, que aparentemente era tão fiel, tinha caído tão fundo, tinha ido tão longe. E ele confessa, ele se mostra arrependido, e ele assume o compromisso de dar frutos que mostrem o arrependimento. É muito fácil chegar aqui na frente e dizer: irmãos, eu estou arrependido. Isso a gente faz com facilidade. Mas, como diz João Batista, mostre frutos dignos de arrependimento. Ele, obviamente, foi afastado do ministério e ele foi ajudado a conseguir um emprego. A família ficou do seu lado. Depois de um período mais ou menos de 2 ou 3 anos, foi que ele tomou a decisão de ser um discípulo realmente fiel. Na verdade, ele tomou antes, mas ele tomou a decisão de voltar para o ministério, de voltar a pregar, de voltar a trabalhar com a igreja. Pediram que ele esperasse mais um período, e uma vez que todo esse tempo ele realmente demonstrou que estava realmente agora, de verdade, sendo fiel à família, que estava realmente vivendo uma vida que todos nós temos que realmente viver, uma vida de transparência. Então foi dada a ele a oportunidade de trabalhar com outra congregação. Mas eles avisaram a congregação do problema que tinha acontecido. Nada de coisa escondida, de coisa, sabe, coisa camuflada, transparência completamente. Disseram para os irmãos: olha, esse irmão aqui, ele passou por um grande problema, uma grande tribulação, ele foi afastado do serviço, mas a família o apoiou, os irmãos, e ele está agora todo esse tempo, ele está realmente fiel, e agora ele pede uma oportunidade para voltar a trabalhar pela igreja. Aqueles irmãos aceitaram, e ele é um exemplo. Eu li essa história em um livro. Ele é um exemplo de alguém que se recuperou, que foi recuperado dos laços do pecado. Bom, isso é um exemplo que mostra, certo, que não existe caso perdido. Quando eu leio isso aqui, que o apóstolo Pedro está dizendo, ele está dizendo: olha, vocês fazem parte de algo tão especial, de algo tão sublime, que tudo que nós fazemos tem que ser bem avaliado. As coisas simples que você faz na igreja,
tem que ter uma visão diferente. Nós estamos servindo ao Criador de tudo. Aquele que a cada respiração que nós damos, a sustenta com a palma da sua mão. Eu quero convidar todos agora, irmãos, para que nós possamos baixar nossas cabeças e orarmos pelo nosso ministério também. Nós estamos numa luta. É uma luta que nós vivemos. Uma luta contra o pecado, contra o orgulho, tentações, desafio com irmãos, trabalho na igreja, a tentação em todos os lados. Essa questão de internet que eu falei é muito séria, e não está oculta, mas é muito séria. E vamos orar para que nós possamos realmente assumir com a máxima firmeza o nosso serviço diante do Senhor. Senhor e eterno Pai, o teu apóstolo revela aqui para nós, Senhor, a grandeza do nosso serviço. Nós fazemos parte, Senhor, de um povo que foi eleito por Ti, ó Deus. Nós somos sacerdotes que prestamos a Ti um serviço sagrado tão especial. Nós fazemos parte, Senhor, de uma nação santa. E não queremos ferir, Senhor, essa santidade que Tu deixa para nós. Nós somos, Senhor, propriedade exclusivamente Tua. E o nosso objetivo aqui na terra, Senhor, é proclamarmos as Tuas virtudes, totalmente embasados dessa identidade que Tu deixaste para nós. Senhor amado, nós confessamos, Senhor, todo o pecado que temos cometido contra Ti. Nos perdoa, Senhor, de toda fraqueza. E, acima de tudo, ó Pai, nos ajuda, Senhor, na luta contra o pecado. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a não esquecermos quem nós somos. Porque se nós esquecemos quem somos, o que será de nós? Fortalece cada servo Teu aqui presente, Senhor. Fortalece todos os homens que estão com essa responsabilidade de trabalhar com os Teus santos, ajudando, ministrando, pregando, limpando, exortando, visitando, estudando. Tudo que fazemos, Senhor, nos ajuda para fazermos com a máxima excelência, a máxima qualidade. Somos sacerdotes reais, Senhor. Nos ajuda a vivermos como tais. Abençoa a todos os homens aqui presentes, Senhor, nesse encontro. Ajuda na nossa vida, Senhor, na nossa luta, para que possamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. Mas queremos Te receber, Senhor, no dia da Tua volta, sem nenhum temor, sem nada para esconder, Senhor. Nossa vida está aqui diante de Ti. Abençoa a todos, Senhor, no santo nome de Jesus. Que possamos proclamar as Tuas virtudes, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, a Tua palavra, com toda a alegria de quem reconhece de que saímos das trevas e agora habitamos na Tua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, agora nós somos realmente povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, Senhor, mas como Tu mesmo revelas aqui na Tua palavra, nós agora alcançamos misericórdia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.